Nascido em 1469 em Florença, Nicolau Maquiavel foi um pensador que mudou o modo como o poder é compreendido até hoje. Diplomata, filósofo, escritor e muitas vezes incompreendido, ele escreveu a obra que chocou e inspirou reis, príncipes e revolucionários, O Príncipe. Ele viveu no século XV, mas entende o poder melhor do que qualquer político do século XXI. Foi temido, mal interpretado, e hoje, mais do que nunca, suas ideias ecoam em cada gabinete de governo. Este é Nicolau Maquiavel. E se ele estivesse vivo agora, talvez estivesse rindo da ingenuidade de muitos líderes. Maquiavel não defendia a maldade, como muitos pensam. Ele era realista. Para ele, governar é proteger o Estado a qualquer custo. Se for preciso enganar, engane. Se for preciso ser cruel, que seja rápido e eficaz. Mas, acima de tudo, mantenha o poder e a ordem. Se Maquiavel vivesse hoje, ele estaria no Twitter, no Congresso ou por trás de uma campanha presidencial. Prepare-se para entender o pensador mais temido e mais atual da história da política. Para entender Maquiavel, é preciso antes abandonar a ilusão. Ele não falava de moral, ele falava de poder. Para ele, o governante ideal é aquele que sabe ser leão e raposa, forte e estratégico, porque quem é só bom não governa por muito tempo. No século XXI, o príncipe veste terno, sorri nas câmeras e fala de democracia, mas nos bastidores calcula cada movimento como se estivesse num tabuleiro de xadrez. Maquiavel diria: não se trata de ser justo, mas de parecer justo. Não se trata de ser amado, mas de controlar o medo. Vivemos na era da imagem, onde a aparência vale mais do que a verdade. Maquiavel ficaria fascinado com os algoritmos, com a manipulação em massa pelas redes, com as promessas eleitorais que nunca precisaram ser cumpridas, desde que o povo continue acreditando. Ele chamaria isso de arte de governar. Segundo, Maquiavel, o povo só é fiel enquanto se sente protegido. Se o Estado falha, o governante deve agir com firmeza. Ele acreditava que a estabilidade justifica medidas extremas, e por isso talvez o chamem de cruel. Mas ele apenas descrevia o mundo como ele é, não como deveria ser. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, talvez não escrevesse livros. Ele seria estrategista de campanhas, consultor de governos ou dono de uma agência de comunicação. E você acredita mesmo que os líderes de hoje são diferentes do que ele descreveu? Ou será que só aprenderam a sorrir enquanto apertam as engrenagens do poder? Maquiavel dizia que um bom governante precisa se adaptar às marés. O mundo muda e quem não muda, perde. Veja o caso de Vladimir Putin, por exemplo. A mistura entre carisma frio, inteligência estratégica e controle de imagem, tudo isso seria lido por Maquiavel como habilidade política. Já em democracias como Zerua ou o Brasil, líderes populistas que falam o que o povo quer ouvir, mas tomam decisões impopulares nos bastidores, também encaixam em sua cartilha. Para ele, isso não é hipocrisia, é estratégia. Ele foi acusado de ser imoral. Mas Maquiavel nunca disse, seja cruel. Ele dizia, se for necessário, seja cruel, mas rapidamente e só uma vez. Isso revela um pensamento frio, mas também lógico. Sua filosofia é uma separação radical entre ética pessoal e ética política. Nas palavras dele, há dois tipos de moral, a dos homens e a dos governantes. Durante séculos, Maquiavel foi citado e muitas vezes usado como justificativa por ditadores, imperadores e chefes de Estado. Napoleão Bonaparte lia O Príncipe. Mussolini também. Alguns presidentes americanos foram acusados de maquiavélicos ao manipular guerras ou crises.
Mas Maquiavel não defendia a tirania. Ele apenas reconhecia que no xadrez do poder, quem vacila é eliminado. Frases de Maquiavel que continuam assombrando o mundo. É melhor ser temido do que amado. Interpretação. O amor é volúvel. O medo, quando bem usado, garante obediência. Os fins justificam os meios. Interpretação. Para manter a ordem, o governante precisa sujar as mãos e esconder o pano. O povo esquece a morte do pai, mas nunca esquece a perda da propriedade. Interpretação. O estômago fala mais alto que o coração. Hoje, os algoritmos dominam a atenção das massas. Maquiavel ficaria encantado com isso. Ele entenderia que quem controla a narrativa controla o povo. Fake news, manipulação de dados, discursos ensaiados, tudo isso seria para ele apenas ferramentas de guerra política. A verdade nesse jogo é apenas uma peça, não o tabuleiro. Uma provocação ao público. Você acha que vive numa democracia pura? Ou será que está dentro de um teatro maquiavélico, onde cada aplauso foi ensaiado e cada silêncio calculado? Maquiavel x Ética cristã. Como Maquiavel foi contra os valores morais da Igreja Católica. O contraste entre o ideal de governante virtuoso cristão e o príncipe eficaz maquiavélico, como isso escandalizou o pensamento europeu da época. Em O Príncipe, ele fala sobre monarquia e governantes autoritários. Nos discursos, Maquiavel elogia a República Romana. Mostra que ele não era apenas um defensor de tiranos, mas um pensador político mais complexo. Maquiavel e a República. Apesar de famoso por O Príncipe, ele acreditava que repúblicas eram mais estáveis e duradouras. Quais lições ele deixou para a democracia? O que ele pensaria do sistema eleitoral atual? Maquiavel e o comportamento humano. Ele dizia que os seres humanos são volúveis, ingratos e facilmente manipuláveis. Como essa visão ajuda a entender o comportamento do eleitor moderno, a natureza humana no marketing político, redes sociais e opinião pública? Maquiavel na cultura pop filmes, que usam ideias maquiavélicas, House of Cards, O Poderoso Chefão, Game of Thrones. Personagens maquiavélicos, Frank Underwood, Vito Corleone, Littlefinger. Como o termo maquiavélico virou sinônimo de vilania. E por que isso é injusto? Durante séculos, o poder era divino. Reis governavam em nome de Deus. Papas abençoavam impérios. A política era um reflexo da moral cristã, até que surgiu ele, um homem que ousou escrever o impensável, que o governante não precisava ser bom, bastava que parecesse ser. Esse homem era Nicolau Maquiavel, e sua obra foi uma afronta direta ao coração da moral cristã. A era da moral cristã, Numeris, poder. Na Idade Média, a Igreja controlava a alma e o trono. O bom governante era aquele que seguia os mandamentos de Deus, caridoso, justo, misericordioso. Mas Maquiavel, ao viver as guerras e traições de Florença, percebeu algo brutal. A bondade não protegia o trono, a fé não vencia batalhas, e a justiça era frágil diante da ambição humana. O nascimento do escândalo, O Príncipe. Em 1513, preso e torturado, Maquiavel escreveu O Príncipe. Ele dizia: o governante não precisa ser bom, ele precisa ser eficaz. A moral? Um luxo que os fracos não podem se permitir. Para a Igreja, isso era heresia. Para os teólogos, era satanismo político. Ele virou sinônimo de maldade. Mas será que ele estava apenas dizendo a verdade que ninguém queria ouvir? Maquiavel e a ideia do mal necessário. Para Maquiavel, às vezes o mal é necessário.
Se a escolha for entre perder o trono ou eliminar um inimigo, elimine. Mas faça rápido, sem crueldade desnecessária e sem remorso. A virtude cristã dizia: perdoe seus inimigos. Maquiavel respondia: desarme-os primeiro. O povo, o medo e a fé. A igreja pregava o amor ao próximo. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. A fé cristã dizia: a verdade libertará. Maquiavel retrucava: a verdade é uma arma que poucos sabem usar. Ele entendia que o povo era instável, volúvel, muitas vezes irracional, e que governar com base apenas na bondade era como construir um castelo sobre areia. Reflexão final. Maquiavel foi realmente imoral. Maquiavel não era contra Deus, era contra a ilusão. Ele sabia que o mundo real não obedece à moral dos livros sagrados. Por isso, escreveu para os que ousam governar no mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E você? Prefere um líder santo ou um que saiba jogar o jogo do poder? Quando ouvimos o nome Maquiavel, pensamos em príncipes, tiranos e estratégias de dominação, mas poucos sabem que ele também escreveu sobre o poder do povo e a força da república. Neste episódio, revelamos as duas faces de Nicolau Maquiavel, o mestre do trono e o defensor da liberdade. Em O Príncipe, Maquiavel ensina como um único homem pode conquistar, manter e expandir o poder. Ele fala de reis, duques, chefes militares, de tronos e alianças, de traições e glória. E por isso, durante séculos, ele foi visto como um defensor dos tiranos. Mas essa é só metade da história. Pouco tempo depois, Maquiavel escreve outra obra, e nela não exalta príncipes, exalta o povo. Nos discursos sobre Tito Livio, ele estuda a Roma antiga e declara: a liberdade é mais segura quando o poder está dividido entre muitos. Maquiavel começa a defender que as repúblicas são mais estáveis que os reinados, que a força de uma nação está no debate, na divergência e no equilíbrio de poderes. Para Maquiavel, a monarquia é eficiente, mas arriscada. Tudo depende de uma só mente. Se o príncipe é sábio, o reino floresce, mas se for fraco, cruel ou tolo, todo o sistema colapsa. Na república, o poder é dividido. Há conflitos, sim, mas há estabilidade. O povo pode se revoltar, mas também pode corrigir. Os líderes mudam, mas as leis permanecem. E é por isso que, no fundo, Maquiavel acreditava que a república era mais resistente ao tempo. Mas atenção, Maquiavel também dizia que a república só funciona com um povo vigilante. Um povo que participa, que vigia seus líderes, que pune a corrupção. Sem isso, a liberdade se torna caos, e o povo, cansado, sempre clama por um novo tirano. Maquiavel não era um servo dos reis, nem um defensor cego da democracia. Ele era um observador. E entendeu, antes de todos, que o poder é uma criatura volátil, e que todo sistema, monarquia ou república, depende da virtude de quem o serve. E você, prefere um só líder ou o peso da responsabilidade coletiva? O povo canta, o povo chora, o povo vota. É o povo quem trabalha, quem sonha, quem sustenta os impérios. Mas o povo também se rebela, muda de opinião e entrega reis à guilhotina. Nicolau Maquiavel entendeu essa natureza antes de todos, e o que ele revelou ainda assusta os governantes até hoje. A essência da massa. Maquiavel não idealizava o povo. Ele não o tratava como sagrado, mas como essencial. Para ele, o povo é volúvel, impulsivo, guiado mais pela necessidade do que pela razão. Mas também é o maior aliado e o maior inimigo do poder. O povo não ama, ele apoia enquanto é conveniente.
Os homens são ingratos, volúveis, mentirosos e dissimulados, escreveu Maquiavel. Ele observou que o povo apoia, enquanto se sente seguro, enquanto tem pão, proteção, promessas, mas se o líder falha, o povo vira a cara. Maquiavel não os culpa, ele os entende e diz: quem governa deve prever essa oscilação. Governar pelo medo ou pelo amor? Uma das frases mais polêmicas de Maquiavel: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Porque o medo é mais duradouro, o amor é passageiro. Para ele, governar é compreender as paixões humanas e usá-las com inteligência. O povo quer justiça, mas, acima de tudo, quer estabilidade. Maquiavel dizia: o povo perdoa mais facilmente a morte do pai do que a perda de seus bens. Ele entendeu que a fome gera revoluções, que a insegurança gera desordem, que o povo, acima da moral ou da ideologia, quer sobreviver. O governante que conhece o povo, governa melhor. Maquiavel não desprezava o povo. Ele o respeitava demais para mentir sobre sua natureza. Para ele, conhecer o povo é o primeiro passo para manter o poder, e ignorá-lo é o primeiro passo para perdê-lo. Você talvez nunca tenha lido O Príncipe, mas com certeza já viu Maquiavel em ação. Ele está nos filmes, nas séries, nos discursos e nos vilões mais fascinantes da cultura pop. Ele reina nas sombras e suas ideias nunca saíram de cena. O arquétipo do personagem maquiavélico: astuto, manipulador, estrategista, frio. Não é o mais forte, nem o mais bondoso, é o mais inteligente no jogo do poder. Esse é o personagem maquiavélico, o cérebro por trás da guerra, o rosto por trás da máscara. Exemplo 1. Frank Underwood, House of Cards. Ele quebra a quarta parede e nos convida a pensar como ele. Frank Underwood não tem piedade, tem visão. Para ele, trair é estratégia, mentir é ferramenta. Ele é Maquiavel puro, vestido de terno moderno, um príncipe de Washington. Exemplo 2. Vito Corleone, o poderoso chefão. Don Corleone não governa por amor. Ele oferece propostas irrecusáveis. Ele sabe que o respeito nasce do medo e que a família, como um Estado, precisa de ordem e disciplina. Exemplo 3. Petyr Baelish, Game of Thrones. O caos é uma escada. Essa frase poderia estar em O Príncipe. Mindinho é o arquétipo maquiavélico. Ele manipula, esconde, simula lealdade. Não busca glória, busca controle. Maquiavel em vilões clássicos e CEOs modernos, de Lex Luthor a Cersei Lannister, de políticos reais a vilões da Marvel. Maquiavel está em todos, porque onde há jogo de poder, há estratégias que ele já escreveu há 500 anos. Reflexão. O verdadeiro gênio de Maquiavel foi entender que o poder é uma peça de teatro, e os grandes líderes são os melhores atores. A cultura pop entendeu isso. Por isso, seus personagens mais poderosos são maquiavélicos. E você está assistindo ou sendo manipulado? Poucos escreveram com tanta frieza e tanta verdade. As frases de Maquiavel atravessaram séculos, carregando consigo o peso do realismo político. Mas muitas delas foram mal interpretadas, distorcidas e demonizadas. Hoje, vamos revelar o verdadeiro sentido por trás das palavras que ainda fazem reis e líderes estremecerem. Os fins justificam os meios. A mais famosa, a mais odiada, mas Maquiavel nunca escreveu exatamente assim. O que ele queria dizer era: se o objetivo é manter a estabilidade do Estado, então o governante pode usar os meios necessários. Isso não é um convite à crueldade, é um aviso. O trono exige escolhas difíceis. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos.
Essa frase assusta, mas é pura estratégia. Maquiavel via que o amor das massas é frágil. O medo dura mais. Ele não dizia para ser cruel, dizia para inspirar respeito, garantir ordem. Imagine que Maquiavel tivesse um canal no YouTube. Ou melhor, imagine que ele estivesse hoje como consultor político, assessor de imagem ou estrategista de grandes empresas. O que ele diria? Neste episódio final, revelamos os conselhos que ele daria aos líderes modernos, sem filtros, sem ilusões, sobre conquistar o poder. Você quer subir? Então saiba, conquistar o poder exige mais que talento. Você precisa aliados e inimigos, porque sem oposição ninguém nota sua força. Maquiavel diria: nunca desperdice uma crise, use-a para crescer. Sobre manter o poder. Você chegou lá, e agora? Maquiavel é claro: consolidar o poder exige estabilidade. Corte vínculos antigos, cerque-se de leais, faça mudanças, mas faça-as rápido. O povo perdoa tudo, menos a insegurança. Cena 3, sobre imagem e reputação. Não basta ser, é preciso parecer. A imagem do líder vale mais do que sua intenção. Maquiavel diria: vista a máscara da virtude, mesmo que por dentro seja aço. Cena 4, sobre o povo. Nunca subestime o povo. Alimente-o, proteja-o, mas mantenha-o ocupado, porque o povo satisfeito é previsível e o povo faminto é perigoso. Cena 5, sobre traidores e rivais. Tenha sempre um olho na frente e outro atrás. Os mais perigosos são os que sorriem demais. Maquiavel aconselha: se precisar cortar, corte fundo. De uma vez. O perdão fraco fortalece. O inimigo. Cena final. O conselho definitivo. Por fim, Maquiavel diria: o líder verdadeiro não segue a moral dos fracos. Ele segue a lógica do poder. Você pode discordar, pode se assustar, mas nunca pode ignorá-lo. Porque enquanto houver poder, haverá Maquiavel. Conquiste pela necessidade, mantenha pelo respeito. O povo precisa acreditar mais do que entender. Seja cruel, apenas uma vez e com precisão. Ganhe o coração das massas, mas tema os nobres. A estabilidade é mais importante que a justiça. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.